A paz do Senhor, meus queridos. Hoje gostaria de trazer mais uma palavra para você, mas antes eu gostaria de pedir para você dar o seu like, se inscreva no canal, dê o seu joinha aí, compartilha com os seus amigos. Essa palavra precisa alcançar mais pessoas, amém? Ajuda aí. Escuta, hoje eu quero trazer uma palavra com o tema o dever de orar sempre. Isso por você ter certeza de que Deus ouve as nossas orações. Deus atende às nossas orações. Então escuta essa palavra. A palavra se encontra no livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 5. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Escuta, outro dia eu trouxe uma palavra que falava de Paulo e Silas. Paulo e Silas também estavam presos. Diferente de Pedro, Paulo e Silas apanhou. Pedro, a Bíblia não relata que Pedro apanhou. A Bíblia relata que Herodes vinha matando os crentes. E o judeu estava se agradando daquela situação, daquele acontecimento. Vem Herodes e prende Pedro. E ele declara que no dia seguinte provavelmente iria matá-lo, iria crucificá-lo, pois era os dias dos pães asmos. E agora a Bíblia relata que enquanto ele estava preso, a igreja da qual ele era pastor, da qual ele congregava, fazia contínua oração por ele. Veja só o que aconteceu. Pedro estava preso. Porém, a igreja orava. Mas Pedro, então, dormia. A Bíblia relata que Pedro estava dormindo quando ele era guardado por 4 quartetos de soldado. E o anjo chegou, tocou em Pedro. E ao tocar em Pedro, as algemas, as cadeias que prendia Pedro quebrou. O anjo desperta e diz: agora levanta, põe a tua veste e calça a tua sandália e vem comigo. Veja que o Deus faz com Pedro muito diferente que fez com Paulo e Silas. Quem orava quando Paulo e Silas estavam presos era o próprio Paulo e Silas. Enquanto com Pedro, quem orava era a igreja. Você, mulher, mãe, tem orado pelo seu filho? Ora pelo seu filho. Deus vai ouvir sua oração. Você, pai, tem orado pelo seu filho? Deus vai ouvir a sua oração. E você, jovem, tem orado pela sua família? Deus vai ouvir sua oração. E você, criança, tem orado? Tem colocado os seus propósitos na presença de Deus? Porque Deus ouve a sua oração. Porque a igreja é pessoas. A Bíblia relata que quem foi atender a porta quando Pedro chegou foi uma menina, com o nome Rude. E agora? Você observa que essa igreja não estava numa igreja, estava numa casa de família. E Deus ouvia as orações dessas pessoas. Veja o que aconteceu. Pedro agora levanta, põe a sua veste e acompanha o anjo. Mas como Pedro estava dormindo, ele achava que estava sonhando. Agora Pedro chega com o anjo e todas as portas, junto com o anjo, são abertas automaticamente. Deus tem controle de todas as coisas. Quem disse que naquelas portas tinha controle? No entanto, o anjo do Senhor tinha o controle sobre elas. E ao encostar na porta, a porta abria automaticamente. Já ouviu falar em porta automática na antiguidade? Pois para Deus as portas são automáticas. Elas se abrem. Ao chegar na última porta, que dava para a cidade já, o portão, grande portão, se abre e Pedro e o anjo passam. E o anjo deixa Pedro lá fora da cidade, já seguro dos guardas, que dormia certamente também. Muito diferente de Paulo e Silas, que era guardado por mais ou menos umas 2 pessoas, ou 3 no máximo.
Enquanto Pedro era guardado por 16 pessoas, o Senhor envia o seu anjo, muito diferente de um terremoto, onde eu disse que aquele terremoto foi para acontecer um milagre e salvar outras pessoas. Agora essa oração, Deus está atendendo a oração de um povo, não a de Pedro, porque Pedro estava dormindo. Deus está atendendo a oração de um povo que orava por ele. Agora Pedro, o Senhor salva somente Pedro. As outras pessoas continuam lá. Se Pedro estivesse orando também, talvez aquele soldado tivesse sido salvo também, assim como Paulo e Silas. No entanto, obreiro, agora eu quero te dizer, obreiro, você precisa orar também. Você precisa despertar e orar pela igreja, que a igreja tem orado por você. Observa que quando Pedro chega na casa, muito diferente de quando o anjo vinha com ele chega na porta e por mais que ele conhecia a casa, por mais que ele conhecia a porta, ele bate demais nessa porta. Ele batia na porta e a porta não se abria automaticamente. O anjo não estava mais com Pedro. Agora ele bate na porta, até que uma criança, uma jovem, uma adolescente, a Bíblia diz que era uma menina, vem atender a porta. E ao ouvir a voz de Pedro, ela corre aonde as outras pessoas e diz: Pedro está lá fora batendo na porta. E agora? As pessoas não dão crédito à menina. Como? As pessoas estão lá orando para Pedro ser solto, mas não acreditam que Pedro foi solto. Acredita, irmão, Deus ouve a sua oração. Você precisa dar mais crédito. Você precisa acreditar que Deus tem ouvido a sua oração. Agora a menina insiste em dizer: Pedro está na porta batendo. E todos param de orar e vai ouvir Pedro estar realmente na porta batendo. E quando abre a porta, todos se alegram na presença de Deus. É assim que Deus faz. Amém? Deus tem ouvido a sua oração. Coloque sua oração na presença de Deus. Acredite que Deus vai te atender, tá? Então, se você gostou do vídeo, compartilha. Passe para os seus amigos, para os seus contatos, para os seus colegas. Dê o seu joinha e se inscreva no canal. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém?